Antes de começarmos, vamos orar. Aliás, antes de orar, eu sei que muitas pessoas querem saber como está o Josias, meu filho. Sim. Então, sexta-feira, quinta-feira, a especialista ortopedista disse que, através da ressonância, que os ligamentos estão tudo bem, nenhum ligamento está rompido, e isso era muito importante. Agora, por causa dos ossos partidos no seu pé, não pode pôr peso no seu pé durante 5 semanas e depois vai reavaliar através do raio-x a condição da sua pé, a seu pé, se ele pode começar a pôr peso ou não no pé. Não liguei. Paulo está aqui quase para me atacar. Paulo está aqui quase para me atacar, ligado no microfone, então. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Então, acho que vocês ouviram. Então, mas amanhã elas vão a uma especialista quiroprático que trabalha com pessoas que sofreram traumatismo craniano. E isso para ajudar a minha mulher e o nosso filho a saber os próximos passos e talvez tenha ideias sobre o que ele pode e não pode fazer, mas até agora ainda não se lembra do acidente que aconteceu, não se lembra muito bem dos dias antes do acidente, mas tudo isso está dentro do que é normal, e depois de ter um acidente tão violento. Mas, obrigado pelas vossas orações. Por favor, continue a orar. A verdade é que o acidente foi tão violento que e ele chegou ao hospital inconsciente que ele poderia morrer ou pudesse morrer, mas não. Deus interveio e agora só tem estas pequenas coisas que têm de ser resolvidas. Então, estamos muito gratos a Deus. É a segunda vez na vida de Josias que Deus salvou a vida dele. Amém. Então, bem, agora vamos orar. Deus Pai, nosso querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos todos os domingos de estar juntos, e também além de que domingo podemos estar juntos com irmãos em Cristo, nos grupos pequenos. Nós temos o privilégio de aprender juntos. Também, Deus, estou muito grato pela Tua presença, pela salvação que nós temos em Jesus, pelo Espírito Santo que nos guia e dá-nos força e paz e alegria durante momentos difíceis e momentos que não são difíceis. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor vai guiar o nosso estudo, guiar esta mensagem. Por favor, Pai, guia esta mensagem. Prepara os nossos corações e as nossas mentes para que nós recebamos a mensagem, a Tua Palavra, que nós vamos ler e estudar. Transforma-nos, Pai, para que as pessoas que não são cristãs, que não conhecem o Senhor, vão notar diferenças nas nossas vidas e vão querer saber mais sobre o nosso Senhor. Obrigado, Jesus, pela obra que Tu fizeste na cruz por nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Domingo passado, Roberto ajudou-nos a lembrar a história da Igreja de Cristo em Portugal,
causa disso ainda temos bons aqui por causa do aniversário da nossa igreja. E percebemos através da sua mensagem que Deus tinha chamado missionários para saírem das suas terras e trabalharem em Portugal. É justo dizer que somos fruto do trabalho feito por outras pessoas. Mas o Roberto não parou ali na sua mensagem. Ele desafiou-nos a seguir tais exemplos, a viver o grande mandamento, que é ir, ensinar, batizar, fazer discípulos, e também desafiou-nos para viver a visão da nossa igreja, que é, somos uma família onde o amor de Deus funciona. E acho que dá bem para todos nós lermos ali, nós somos uma família. Vocês têm de acordar. Então, vamos dizer isso juntos. Somos uma família onde o amor de Deus funciona. E hoje quero que façamos uma conexão com a visão da igreja e o que estamos a estudar em Mateus 5, porque durante várias semanas, nós estamos a estudar Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5 temos declarações de Jesus às bem-aventuranças, ou seja, as características dos seguidores de Jesus e também as da vida cristã. Para fazer a conexão entre Mateus 5 e a frase somos uma família onde o amor de Deus funciona, vou falar acerca de dois aspectos da fé cristã. O primeiro aspecto é que nós confiamos na obra de Jesus na cruz, feita pela humanidade. É uma confiança, ou podemos dizer, fé pessoal. Isso é nossa fé e também é fé pessoal. Mas também outro aspecto de fé cristã, pessoas que identificaram com Cristo, pessoas que se identificaram com Cristo, estão espiritualmente insertadas no corpo de Cristo. É uma fé pessoal que tem aspecto comunal. Então, como é que isso pode ser uma fé pessoal, mas também no mesmo tempo tem aspecto comunal? Vamos ler Gálatas 3, versículos 26 a 29. Está aqui, mas se vocês querem procurar nas vossas Bíblias, é Gálatas 3, 26 a 29. E enquanto eu estou a procurar, eu esqueci de dizer que todos que têm o número da igreja no seu telemóvel já recebeu ou vão receber duas imagens que eu vou usar no fim da minha mensagem. Então, se já recebeu aquelas imagens, não é para ver agora, para descobrir o que está ali. É para esperar até o fim da mensagem. Também vamos projetar as imagens aqui no fim da minha mensagem, para aqueles que não receberam a mensagem, ou aquelas imagens através do WhatsApp. Então, Gálatas 3, versículos 26 a 29. Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Nós somos todos filhos de quem? Deus. Com efeito, todos os que foram batizados em Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora, constituem um todo em união com Cristo Jesus. Versículo 29. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros
de acordo com a promessa. Vamos falar mais sobre este aspecto deste texto, sendo descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. Vamos falar mais sobre isso depois. Mas agora, vamos para Romanos 11, versículos 13 a 17. Romanos 11, versículos 13 a 17. Está aqui já? Muito bem. Ok. Romanos 11, versículos 13 a 17. Falo agora aos que não são judeus. Eu sou apóstolo para os pagãos. Então, o apóstolo Paulo está a escrever isso. Ele está a dizer que ele é apóstolo para os pagãos. E sinto muita honra no meu trabalho. Assim, talvez, alguns do meu próprio povo sintam ciúmes de vós e se salvem. Quando eles foram rejeitados, o mundo ficou em paz com Deus. Que acontecerá quando elas de novo forem aceites? Será a vida para os que estavam mortos. Versículo 16. Com efeito, se um pedaço de pão é oferecido a Deus, também lhe fica consagrado o resto do pão. E se a raiz de uma árvore pertence a Deus, também lhe pertencem os ramos. Versículo 17. Alguns dos ramos foram cortados, mas tu, não sendo judeu, eras como oliveira bravia e foste insertado nestes ramos. Assim ficaste ligado à raiz e a receber seiva, de oliveira de boa qualidade. Agora, estes dois textos, nós vimos que a fé em Cristo é uma coisa pessoal. A pessoa tem que receber Jesus e ser batizado nele. Mas também é comunal, porque o indivíduo é unido com Jesus. Em Gálatas, a pessoa que passaram pelas águas de batismo com fé, aqui diz a pessoa está unida com Cristo. Então, nossa fé é pessoal, mas também tem este outro aspecto, que é comunal, que nós somos ligados com Cristo. A palavra aqui usada é insertado no corpo de Cristo. Por isso, a fé cristã não é somente uma fé pessoal. Muitas vezes nós pensamos assim: isso é minha fé. Isso é minha fé. Isso não precisa afetar o meu casamento ou os meus filhos. Eu não preciso me casar com alguém que é cristão. Uma pessoa não cristã, eu posso casar com aquela pessoa porque a minha fé é pessoal. Mas estes versículos mostram que a fé cristã não é somente uma fé pessoal. Tem outro aspecto comunal. O cristão é insertado na promessa de Jesus dada a Abraão, que era que Deus iria criar um povo distinto. O indivíduo faz parte do povo de Deus, uma nação. Veja, Gênesis capítulo 12. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Vamos ler versículos 2 e 3 e depois vamos ler Gênesis capítulo 11. Gênesis, capítulo 12, versículos 2 a 3. Deus está a falar neste momento com Abraão. O nome dele ainda não foi mudado para Abraão. Mas Deus está a falar, Gênesis 12, 2 e 3. Farei que sejas pai de uma grande nação. Uma grande quê? Abençoar-te-ei
e tornarei o teu nome famoso. Tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Será uma o quê? Para poucas pessoas ou muitos outros. Versículo 3. Abençoarei todos os que te fizerem bem, mas amaldiçoarei os que te fizerem mal. Por teu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Todos os povos da terra vão ser abençoados por causa desta promessa. Gênesis 17. Vou começar em versículo 1. E agora eu vou ler o livro, porque gostei como é que explicou melhor esta promessa. Tá bom? Ou explicou a promessa. Mas Gênesis 17, versículo 1. Quando Abraão era de 99 anos, o Senhor apareceu-lhe. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda diante de minha presença e sê íntegro. Vou fazer uma aliança contigo, garantindo-te que te has de tornar um grande povo. Um grande quê? Povo. Abraão inclinou-se profundamente diante de Deus, o qual continuou, versículo 4. É esta a minha aliança. Serás o pai não só de uma nação, mas de uma grande quantidade de nações. Agora vai para o versículo 7. Versículo 7. É esta aliança que fica estabelecida entre mim e ti, continuará através de todas as gerações futuras, para sempre. Porque se aplica não só a ti, mas a todos os que hão de ser teus filhos. É como um contrato em como eu serei teu Deus e Deus de toda a tua posteridade. Em Gálatas, nós lemos Gálatas 3. Não há diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora constituem um todo em união com Cristo Jesus. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão. Acabamos de ler aquela promessa. Descendência de Abraão, herdeiros de acordo com a promessa. Veja como é que Pedro escreveu sobre esta promessa. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, em versículo 9. Pedro explicou que os que aceitam Jesus são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram o povo, e agora são o povo de Deus. Promessa que Deus deu a Abraão. Em Cristo nós somos participantes desta promessa e somos povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus e agora alcançaram essa misericórdia. O indivíduo recebe Jesus e é unido com Jesus, torna-se parte do povo de Deus. O povo de Deus forma o corpo de Jesus, que é a sua igreja. Nós temos uma fé que é pessoal, mas também tem aspecto comunal.
1 Pedro, desculpe. 1 Pedro, capítulo 2. Obrigado. Abrem as vossas Bíblias agora em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Enquanto está a procurar isso, a promessa dada a Abraão é que o povo são abençoados para ser uma bênção. Isso é importante para lembrar. Agora, 1 Coríntios 12, vou começar em versículo 12, não vou ler até versículo 31. Vou saltar alguns versículos, mas versículo 12. Lembre-se, por favor, que nós somos o povo de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós, o corpo de Cristo, é a sua igreja. Ok? Assim, versículo 12. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes, e todas elas, apesar de muitas, foram um só corpo. Assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. E todos recebemos o mesmo Espírito. Uma pergunta. Nossa igreja. Agora estou a falar sobre a nossa igreja, não a igreja universal, não quer dizer a igreja no mundo inteiro, não a igreja universal do reino de Deus, não estou aquela, não. Mas a igreja universal, onde todos os cristãos pertencem. E a nossa igreja, aqui diz que formamos um só corpo. A nossa igreja, nós temos brasileiros, temos portugueses, temos angolanos, temos moçambicanos, temos uma ou duas americanas, não sei, ou um americano pelo menos. E, olha, somos divididos e formamos igrejas diferentes dentro desta igreja? Não pode ser. Mas nós temos de ter cuidado. Porque em Cristo temos de ser unidos. Mas muitas vezes deixamos as nossas culturas dividir-nos. E criamos grupos dentro do corpo de Cristo. Os brasileiros, os portugueses, os americanos, os brasileiros que adaptaram-se melhor, os portugueses que gostam mais dos brasileiros e os não brasileiros, os americanos que falam com sotaque e sem sotaque. E tudo isso, nós criamos grupos dentro do corpo de Cristo e não pode ser. Quando passamos pelas águas do batismo, temos de deixar esses pensamentos. Porque nós somos um em Jesus. E se nós não somos unidos, o mundo vai olhar para nós e pensar: elas são exatamente como é que nós somos. Não há diferença. Agora vamos voltar ao texto. Versículo 14. Realmente o corpo não tem só uma parte, muitas partes. Se o pé dizer uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. Se todo o corpo fosse somente olhos, como é que poderia ouvir? Se fosse apenas ouvidos, como é que poderia sentir-se o cheiro?
Ora, a verdade é que Deus colocou todas as partes do corpo, cada uma no lugar que lhe pareceu melhor. Isso foi para chamar a atenção. Melhor, se todo o corpo fosse apenas uma parte, onde estaria o corpo? Ora, o corpo tem muitas partes, mas é um só. Todos nós temos personalidades diferentes. Eu sei que o Roberto às vezes é muito difícil, eu sei que é muito mais fácil, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Tens dons e habilidades diferentes. Todos nós estamos cá para contribuir e para ajudar o corpo de Cristo. Todos nós, não importa se alguém é médico ou empregado, não importa se alguém tem seu mestrado já ou não completou o 9º ano, não importa se alguém tem 90 anos ou 6, nós estamos aqui e fazemos parte do mesmo corpo. Amém. Versículo 21. Aliás, vamos para versículo 27. Versículo 27. Segundo a 1 Coríntios 12. Todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na igreja. Primeiro os apóstolos, em seguida os profetas e depois os que ensinam. Seguem-se os que têm o poder de fazer milagres, de cura, de dar assistência aos que precisam de governar e de falar línguas desconhecidas. 29. Será que todos podem ser apóstolos, profetas ou professores? Será que todos podem fazer milagres? O poder de curar é porventura dado a todos? Todos poderão falar línguas desconhecidas? Todos poderão interpretá-las? Claro que não. Conseguinte, procuram os dons mais importantes. Todos nós temos dons diferentes. E nós podemos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Nem todos vão pregar. Nem todos vão ensinar. Nem todos vão trabalhar no culto infantil. Mas todos nós estamos cá para contribuir. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja precisa de cada pessoa. Reparem bem, a fé cristã não é somente a fé privada, pessoal. É também uma fé comunal ou comunitária. O indivíduo cristão é espiritualmente unido com Jesus. Porém, o cristão está também ligado com cada cristão, ou seja, está ligado a cada cristão. É comum e normal falar em termos e expressões que mostram que a fé cristã é pessoal, mas também tem elementos e aspectos comunais. A fé cristã é pessoal e comunal. Ela influencia o indivíduo pessoal, mas também a igreja, o povo de Deus, comunal, e o mundo. Os dois aspectos de fé cristã são que ela é uma fé pessoal, mas também é comunal. Nós somos uma família. Uma família onde o amor de Deus funciona. E agora, somos uma família onde o amor de Deus funciona, quer dizer, somos uma família de indivíduos
abençoados para sermos uma bênção. Cada indivíduo é importante e pode contribuir para o bem do seu povo, o povo de Deus, que é a igreja. Agora chegou o momento em que vamos falar sobre Mateus 5. Eu quero também ligar ou incluir Gálatas 5. Mas Chipinda, ele vai vir aqui para ler Mateus 5. E quando ele está a ler, gostaria que prestassem atenção que as características descritas em Mateus 5, os bem-aventuranças, e também quando eu começar a ler Gálatas 5, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque estas qualidades são qualidades para cada indivíduo, mas também para a comunidade cristã. Então, Chipinda, venha, por favor. Ele vai ler Mateus 5. Começa aqui. Começa aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Toda a gente consegue ouvir o que eu falo? Então vamos lá. Ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se e os seus discípulos foram para junto dele. Jesus começou então a ensiná-los desta maneira: felizes os que têm espírito de pobres, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque Deus os consola. Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. Felizes os que usam de misericórdia para com os outros, porque Deus os tratará com misericórdia. Felizes os que íntegros de coração, porque hão de ver Deus. Felizes os que promovem a paz, porque Deus lhes chamará seu filho. Felizes os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque é deles o reino dos céus. Felizes serão quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem, porque seres meus discípulos. Alegra-se e encha-se de satisfação, porque é grande a recompensa que vos espera no céu, pois assim também foram tratados os profetas que vos precederam. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Chipinda. Também eu gostaria de ler Gálatas 5. Mais uma vez, reparem bem que cada característica se aplica na fé cristã pessoal. O indivíduo, sendo transformado pelo Espírito Santo, deve mostrar estas características e também na comunidade cristã. Ou seja, a igreja também deve ter estas características. Gálatas 5, versículo 22 e 23. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia e autodomínio. Estas características que o Chipinda leu e aqui em Gálatas 5, Mateus 5, Gálatas 5, são características ou frutos que devem ser manifestados na vida fiel do indivíduo cristão e também a comunidade cristã. A igreja deve produzir os frutos. A nossa fé é pessoal, mas não é escondida. A nossa fé não pode ser escondida.
é uma fé comunal, com expressão comunal. A questão que temos de responder é: por que quer Deus que a vida cristã tenha tais características? Porque Deus criou a humanidade para ter um relacionamento florescente e abundante com Ele e com o seu próximo. Mas cada um de nós rejeita o plano que Deus tinha. Todas as pessoas rejeitaram o plano de Deus. E sem Deus, nós criamos um mundo em guerra. Sem Deus, criamos um mundo onde há tráfico humano. Criamos um mundo onde há maus tratos e abusos. Criamos um mundo onde as pessoas não estão valorizadas pelo simples facto de que carregam a imagem de Deus. Criamos um mundo onde há injustiça. Criamos um mundo onde há divórcio. Criamos um mundo. E a lista pode continuar. Mas em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Deus, nosso querido Pai, está a oferecer uma vida boa e maravilhosa, caracterizada por misericórdia, amor, paz, conselho, alegria, restauração, paciência, mansidão, justiça, e nós podemos incluir todas as características em Mateus 5 e Gálatas 5. Os cristãos individualmente vão ser transformados para que a cada dia sejam mais como Jesus. Porém, vão afetar mudanças não somente pessoais, mas também com os seus irmãos, o corpo de Jesus e no mundo. Para ilustrar esta ideia, eu fiz duas pinturas e vão ser mostrados aqui o que vocês receberam. Isso é a primeira e perde muito cor aqui no projetor, mas aqui é o original que eu fiz para aqueles que não receberam. Isso eu fiz baseado em Mateus 5, é a minha interpretação. E vocês podem ver que tem aqui Jesus, as suas mãos, que estão a proteger e guiar o povo de Deus. Note bem que o povo de Deus aqui está ligado com Cristo e também está ligado um ao outro. As cores representam as nossas obras. Não obras que nos salvam, porque é só Cristo, ou o que Ele fez na cruz, que pode nos salvar. As nossas obras que nós fazemos são por causa do amor que nós temos, por causa do amor que Jesus mostrou e derramou em nós. Mas as cores eu pintei assim. A cor cinzenta representa pessoas que são espiritualmente humildes, ou, como está aqui em Mateus 5, pobres de espírito. Cor preta é tristeza ou choro. Castanha e verde é mansidão e humildade. Branca, justiça, coração puro, retidão. Encarnada ou vermelha, misericórdia. Azul representa paz. Cada pessoa, cada cristão tem várias cores. Uma está a produzir paz. Uma está a promover paz, aliás. Uma está mais humilde. Todas estão na jornada, na caminhada com Jesus. Mas aqui no fundo tem muitas cores, porque nós, a Igreja, o corpo de Cristo, tem de influenciar o nosso mundo. Nós somos uma família onde o amor de Jesus, onde o amor de Deus funciona. Não somente entre nós,
mas também temos de mostrar o amor de Deus às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Pessoas ao nosso redor, nosso próximo, também pessoas que estão mais longe de nós. Outra pintura que fiz para representar Gálatas 5, mas também Efésios 3. Efésios 3, versículo 17, disse que também peço a Deus que Cristo habita pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigadas e alicerçados no amor. Outra versão desse, bem estabelecidos e enraizados no amor de Deus. Aqui vocês conseguem ver a cruz de Cristo. Mas a base aqui é o amor de Deus, enraizado no amor. E o fruto do Espírito Santo, eu pintei especificamente incluindo fruto e folhas, porque, por exemplo, em Moçambique, nós comemos folhas de papaia, nós comemos folhas de uma árvore moringa. Então, é possível, tem muitas árvores que se comem as próprias folhas. Talvez não cá, mas nós fizemos isso durante muitos anos em Moçambique. Além de que só maçã, ou banana, ou papaya. Então, por causa disso, tem muitas folhas e também fruto. Nós temos o nosso fruto, essas características, fruto do Espírito Santo, nós temos de usar para influenciar o nosso mundo, a nossa família, as pessoas ao nosso redor. Nós somos abençoados para ser uma bênção também. E nós temos o Espírito Santo que dá-nos força e poder para influenciar o nosso mundo. Onde nós trabalhamos, onde nós moramos, onde estudamos, nós temos força e poder pelo Espírito Santo. Nós temos de buscar Deus. Vamos passar por transformações. Isso chama-se de santificação. Porque hoje temos de ser mais como Cristo do que semana passada ou no ano passado, há 10 anos. E daqui a 10 anos, nós vamos ser mais como Cristo. E as pessoas vão notar o facto que nós estamos a influenciar o nosso mundo para o bem. Nós estamos a abençoar pessoas. Não temos ciúmes. Não temos ódio ou raiva contra pessoas. Contra o pecado, tá bom, vamos ter raiva. Vamos ser indignados. Quando há injustiças. Mas nós vamos derramar as bênçãos de Deus. Porque nós somos abençoados para ser uma bênção. Cá e também fora. Cada um de nós é importante aqui no reino de Deus. O seu passado não manda. É a transformação que Jesus está a fazer na tua vida que manda. É o Espírito Santo que manda. Porque nós somos pessoas diferentes. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Eu quero concluir lendo Gálatas 6, 9 a 10. Não nos cansemos de participar ou de praticar o bem. Não nos cansemos. Muitas vezes ficamos cansados.
Muitas vezes eu penso, por que estou aqui? As pessoas duras, corações duros, elas não querem Jesus. Os meus vizinhos não querem Jesus. Mas Deus colocou-me aqui. E Paulo, a palavra de Deus aqui, escrito aqui, em Gálatas, disse: não nos cansemos de praticar o bem. Não fiquem cansados de praticar o bem. Mesmo que pessoas no seu trabalho gostem de ti, mesmo que elas não percebam, não fique cansado. Os vizinhos não percebam, tudo bem, não fique cansado. Um dia vai perceber. Nós não cansemos de praticar o bem, pois se não desanimarmos, teremos a colheita no tempo devido. Amém? Portanto, enquanto é tempo, façamos o bem para todos. Somente para aquelas pessoas que nós gostamos muito? O bem para todos, especialmente aos que pertencem à nossa família da fé. Nós somos uma família onde o amor de Deus funciona. Aqui dentro e depois vamos para fora para abençoar o mundo. Amém? Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por esta fé que nós temos não é escondida, não pode ser uma fé escondida. Obrigado que nós temos uma família. Obrigado que nós temos o privilégio de influenciar o mundo. Ajuda-nos, Pai, a não ficar cansados. Ajuda-nos a não cansarmos de praticar o bem. E não desanimarmos, porque nós confiamos em Ti. E no tempo devido vamos ter uma colheita. Ajuda-nos, Pai, a fazer o bem para todos e com todos. O bem a todos, Pai. Ajuda-nos a fazer isso. Dá-nos coragem. Proteja-nos, Deus. Satanás não quer que nós façamos coisas. Ele não quer que nós façamos o bem a todos. Ele quer que nós dividamos entre nós. Proteja o seu povo, Deus. Ajuda-nos, Pai, a ser cientes das bênçãos que Tu derramaste nas nossas vidas. As bênçãos que nós estamos a viver diariamente, para que nós sejamos uma bênção para as pessoas ao nosso redor e também para o mundo inteiro. Querido Pai, eu oro isso no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, se não como pessoa confessando a sua própria fé, não foi batizado ainda, não passou pelas águas de batismo, fala conosco.
Se és um cristão, mas gostaria de juntar-se com a nossa igreja, fala conosco também. Espero que vocês tenham uma semana em que realizem as suas bênçãos e comecem a abençoar outras pessoas. Amém? Tenham uma boa semana.